Oi, gente, eu tô passando aqui porque eu resolvi gravar esse vídeo para poder ajudar algumas pessoas que eu tô vendo que, assim como eu cheguei aqui tem pouco tempo também, quem sou eu para poder tentar e para poder resolver tudo. Eu fiquei aqui um mês tentando o documento para poder matricular o meu mais velho na escola e para quem não tem documento que veio sem visto específico de trabalho, você precisa de esclarecer muitas coisas. Mas eu tô gravando esses stories aqui que eu vou deixar salvo nos meus destaques para poder tentar solucionar algumas dúvidas que eu também, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu não fosse saber nada. Eu tô falando primeira documentação, vou falar primeiro sobre a primeira documentação que a gente precisa ter aqui, seja para matricular o filho na escola ou quando a gente vai no mercado, eles já perguntam: fatura do contribuinte? Eu não sabia nem o que significava isso. Apesar do meu esposo ter já todos os documentos, eu ainda não tenho. Então eu venho falar primeiro para vocês sobre o NIF. NIF. Esse é o primeiro documento que a gente precisa ter para tudo aqui. Quando eles falam dessa fatura do contribuinte, isso quer dizer o número do NIF, que basicamente é como se fosse para a gente no Brasil um CPF. E a gente pega e fica esperando esse documento sair representante fiscal, que nada mais é uma pessoa que já tem a residência aqui em Portugal e vá com você ao serviço de finanças, que é o local, que é como se fosse um órgão público no Brasil, e tire esse documento para você. E aí, quando você fizer, você já pode fazer o seu, dos seus filhos, de quem for. Eles normalmente me pediram basicamente, além dessa pessoa que precisa assinar por você, ser responsável por você até você ter todos os documentos, você levar, que foi o único documento que eu tinha que comprovava o endereço no nome das crianças, porque eu não tinha nada que tivesse conta no Brasil, que tivesse o nome dele somente. E aí no PB4, quando meu esposo fez, antes de vir ao Brasil, para cá, né, fez no Brasil, a gente fez online mesmo, porque já modernizou muito por conta da pandemia. Então eu levei esse comprovante de endereço, porque o NIF, como você ainda não tem nenhum documento fora o NIF, não sendo cidadão português, você consegue, seu endereço no NIF vai sair como o do Brasil. Então você precisa de um comprovante de lá. E o que eles aceitaram aqui, no meu caso, foi o PB4. E aí eu fiz, já tirei os números. Então esse documento a gente só consegue tirar aqui, até onde eu tenho conhecimento. No Brasil você não consegue tirar, porque você tem que ir ao órgão, que se chama Finanças aqui, Sistema de Finanças daqui de Portugal, e cada um tem o seu número como se fosse um CPF, e aí sim eu consegui matricular o meu filho na escola. Claro que eles exigem outros tipos de documento, mas como eu falei, eu só vim falar aqui pelo NIF, por enquanto, para que todo mundo saiba. E você chega até lá somente com o seu passaporte, o comprovante de endereço do Brasil, no nome de todas as pessoas que precisam, né, tirar o número do NIF, e sai na hora. Então é só agendar, fazer um agendamento no serviço de finanças e com o representante fiscal, e lá o NIF sai na hora. Não adianta, por conta da pandemia, chegar lá sem agendamento, porque normalmente eles não atendem. É muito difícil acontecer de alguém deixar você tirar um NIF sem agendamento. Então eu queria deixar aqui, vou deixar aqui o nome certinho do primeiro documento que a gente precisa ter aqui em Portugal. Hoje tem uma lista de documentos, que depois eu vou falar sobre cada um deles, que a gente precisa também providenciar para outras coisas. Mas conforme eu falei, eu vim falar sobre o NIF, que esse é o principal documento que a gente precisa ter. Para tudo eles pedem se a gente tem. Como eu estou em Porto, essa foi a experiência que eu tive, porque eu cheguei aí sem agendamento no sistema de finanças e eles não me atenderam, mesmo eu estando com um filho pequeno, enfim. Mas já ouvi casos de pessoas que já conseguiram tirar em outros locais. Mas o ideal, para a gente não dar viagem perdida, ainda mais a gente que chegou, tirar o NIF é o primeiro documento essencial que a gente precisa aqui para tudo, principalmente para matricular os nossos filhos na escola. Pessoal, uma coisa mais importante aqui também que eu esqueci de mencionar. O NIF, ele é gratuito. Você não é cobrado nada quando você vai às finanças. O que muita gente faz, pelo fato de dizer que trabalha, né, como algum órgão aqui, né, junto,
e para ser representante fiscal acabam cobrando alguma taxa para poder ir com você e assinar por você. Mas se você conseguir um amigo ou alguma pessoa daqui de Portugal que já tenha residência e consiga ir assinar por você, lá não é cobrado nada, é gratuito. A maioria das pessoas eu vejo relatar que pagaram, mas o sistema de finanças, o serviço de finanças não cobra esse documento, tá? Só para deixar claro. O número do NIF, tá bom? Espero poder ter ajudado.